Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia aí de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. Bitcoin seguiu consolidado aí de ontem para hoje, face a uma queda gigante e uma possível perda do suporte para que a gente continue uma correção um pouquinho maior. Em meio a todo esse momento de pânico e de medo do mercado, a gente está vendo a Binance, né, que é a maior corretora com maior liquidez, está dando aí alguns indícios de regulamentação. Hoje o nosso principal objetivo vai ser estar dando uma passada em algumas notícias para ver como que isso pode estar impactando no mercado de criptomoedas, além de fazer uma análise gráfica e sentimental do Bitcoin e do mercado como um todo para agir dentro das maiores probabilidades. Bom, antes de mais nada, se você não conhece meu canal, eu queria convidar você a se inscrever, deixar o like, comentar aqui embaixo o que você acha, que eu posto vídeos diários, análises, comento notícias, faço questões fundamentalistas também. E também tem um grupo que o link está aqui embaixo na plataforma chamada Slack. Eu queria convidar todos vocês a estarem entrando lá, é um grupo 100% gratuito. Lá vocês conseguem ter um contato mais direto comigo e tudo que eu comento aqui na análise, né, de manhã, eu vou estendendo e atualizando ao longo do dia. Além do mais, a gente fala sobre altcoins, eu atendo a pedidos de análises, falamos do mercado tradicional e tudo mais. Então, sem grandes delongas, pessoal, eu não vou ainda entrar muito nesse fato da notícia em si, né? Porque tá todo mundo falando aí para tudo quanto é lado dos 10 direitos fundamentais dos usuários das criptomoedas que a Binance lançou em jornal, né? Tudo isso faz uma pressão regulatória, tal como vocês conseguem ver aqui no título. E aqui tá a matéria no jornal, né? Crypto is evil, aí colocou, né, o títulozinho, né? A cripto é do mal, cripto é maligna, é diabólica e tudo mais. Né, um título chamativo para a pessoa ler a notícia, e logo embaixo os 10 direitos fundamentais aí dos usuários de criptomoedas, né? Se vocês olharem aqui, todos eles estão aqui listados em português. Eu vou deixar essa notícia lá no meu grupo, por isso que é muito importante também vocês estarem entrando e tudo mais, porque as notícias que eu passo aqui eu coloco lá e passo mais notícias também que eu não comento aqui em vídeo para não se estender muito. Também sem querer delongar muito e ler todos esses direitos e tudo mais, tá todo mundo falando sobre isso, né? Eu queria adentrar no tema disso aqui, olha só, KYC, que é o Know Your Customer. Ao mesmo tempo que a Binance, né, ela vem falando aqui em um dos mandamentos que é a privacidade, é um direito humano e tudo mais, ela vem falando da obrigatoriedade, olha só, as plataformas de cripto têm obrigação de proteger seus usuários e implementar o processo de identificação dos clientes. Galera, criptomoeda, cryptocurrencies, né? Tudo isso está referindo a criptografia. Criptografia é a questão de anonimato, né? Os seus dados estarem protegidos, estarem criptografados. E o intuito de tudo isso, né, da criação do Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda, a blockchain e a própria descentralização, é evitar com que a gente tenha laços com o Estado, né, laços estatais assim. Porque o projeto do Bitcoin surgiu face à crise de 2008, né, aquela bolha imobiliária que se explodiu, dólar desvalorizando, uma crise mundial. E o criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, ele teve a ideia de fazer uma criptomoeda, né? Uma moeda ela vai ser descentralizada, ela vai ser deflacionária, não vai ter como você intervir nela, não vai ter como o Estado taxar ela, porque ela é toda anônima. Não consegue saber quem é dono de qual carteira, a não ser que você diga para a pessoa, essa aqui, essa chave pública aqui é minha, beleza. Mas a partir do momento que você pega e manda o Bitcoin para uma carteira X, o Bitcoin está naquela carteira X, você não sabe de quem que é. Quem recebeu ele não vai saber quem mandou para você. E tudo isso é a grande pegada das criptomoedas, que é o próprio anonimato, galera. Então, face aos 10 mandamentos aqui passados pela Binance, né? Tudo isso aqui foi passado face ela ser a maior exchange do mundo, né? Ela tem a maior liquidez, tem o maior número de usuários. E quanto mais pessoas estiverem operando e não pagando impostos por isso, mais os governos vão tentar regulamentar. Então você pode ter certeza que a Binance é a exchange que mais sofre pressão governamental para tentar se adequar às regras. E a gente já está vendo ela ceder assim de certa forma, né, galera? Como eu disse, eu não vou passar aqui nos 10 mandamentos, né? A notícia vai estar disponível lá no meu grupo, caso vocês quiserem ver. Tem uma pá de youtubers aí comentando só sobre isso. Por que eu tô falando isso tudo? Por causa da descentralização, né? A gente está passando por um momento muito complicado, que as criptomoedas elas estão entrando em hype, né? Tá todo mundo querendo comprar criptomoeda, comprar Bitcoin. E de certa forma é uma parada meio irrastreável, né? A gente consegue ver que os governos eles não sabem quem tem quantos bitcoins, a não ser que você declare isso. Se você tiver uma conta na Binance, né, que lá você precisa tirar foto com identidade, né, falar quem você é, fazer o negócio de verificação de identidade. Você pega e manda isso, todos os bitcoins, tudo que você comprou lá para uma outra carteira, para uma outra exchange, o que quer que seja, acabou. Na Binance não vai saber para onde que foi, não sabe se você mandou para você mesmo, para outra pessoa, seus bitcoins ficaram perdidos aí porque você errou o endereço de carteira. Por isso que o governo quer fazer toda essa pressão de regulamentação das criptomoedas e fazer com que os usuários passem a reportar tudo aquilo que está acontecendo
acontecendo. E qual que é a tendência disso? É a própria descentralização, né? A Binance está dando um tiro no próprio pé, porque ela é simplesmente a maior corretora do mundo, que está cedendo às regulamentações estatais, e a consequência disso vai ser pessoas migrando para outras exchanges que não têm laços estatais, né? Que você não precisa verificar a sua identidade, ou então indo para corretoras descentralizadas, né, que acaba que é uma tendência. Isso faz a atualização do Taproot, que possibilita, né, a utilização de smart contracts na blockchain do Bitcoin, juntamente com toda essa pressão governamental, vai fazer com que sejam criadas, né, uma série de exchanges, e também as exchanges descentralizadas que já existam passam a implementar e aumentar a quantidade de usuários, liquidez e recursos, fazendo com que eventualmente a gente migre para exchanges descentralizadas. É um futuro, tá? É muito bacana, é um projeto muito legal. Quem conhece, né, quem opera exchanges, protocolos descentralizados e tudo mais, sabe que é uma coisa super legal de se fazer. Tem uma série de coisas que a gente pode fazer lá dentro. Stake, gerar liquidez e até comprar e vender criptomoedas de forma direta entre carteiras. E face a toda essa questão, né, a Binance ela ainda respondeu sobre esse reporte da IN 1888. Isso é a lei que fala sobre a taxação de Bitcoin, reportar a questão da Receita Federal e tudo mais. Isso já parece quase que clichê, né? Qualquer pessoa lá dentro da Binance ela já é instruída a ter isso aí dentro da cabeça e falar assim: a Binance não tem obrigatoriedade de fazer esse reporte, né? Ah, beleza, a Binance não tem obrigatoriedade de fazer esse reporte, mas a Binance ela também vira e fala assim: não, porque caso seja solicitado a gente consegue cooperar com qualquer tipo de coisa. Ou seja, a gente não tem obrigação de reportar a Receita Federal, mas caso seja solicitado, a gente pode aí estar abrindo informações e passando para vocês. Da mesma forma que eles reforçam muito que é sempre obrigação da pessoa fazer o seu reporte, né? Ou seja, tudo por lei, né? De acordo com a lei brasileira, tudo que você operar na Binance ou em qualquer exchange relacionado a criptomoedas, tudo tem que ser declarado. Então a Binance ela vai tentar tirar o dela da reta de qualquer forma, né? Falar, olha só, eu não tenho obrigação de declarar nada, você tem que declarar porque é a lei do seu país, mas ainda assim, caso o seu governo vire para mim e fale assim, olha só, eu quero ver o extrato dele ali, ela ainda se vê aí na necessidade de poder estar cooperando com tudo isso, né? Então, muito cuidado com isso, muito cuidado com corretoras centralizadas, protejam sempre o capital de vocês. Pode ter certeza que uma hora essa bomba vai explodir. Isso é uma notícia que pode impactar diretamente, principalmente no curto prazo, porque a gente está falando de taxação e regulamentação de criptomoedas, onde a maioria dos usuários das criptomoedas são totalmente contra isso. Eu estou começando o vídeo falando dessas notícias, todas essas questões aí de regulamentação, porque a Binance ela já está começando a baixar a calça para o Estado, galera. Isso é uma coisa séria, isso é uma coisa para a gente levar em consideração, sim. Caso continue desse jeito, a gente pode ver uma bela de uma migração de capital, tal como a gente viu aí ao longo da história das exchanges, né? Porque a Binance ela nunca foi a maior, já teve a Bitfinex, várias outras exchanges aí que tinham uma liquidez muito maior. E face a toda a facilidade de se operar na Binance, liquidez, quantidade de recursos, até de você mesmo conseguir sacar e enviar dinheiro para lá via Pix. Isso cria um vínculo de certa forma com os governos, facilitando aí a entrada de regulamentações e fiscalizações da plataforma. Agora indo para nossa análise do mercado de fato, né? A gente tem aqui o nosso Crypto Fear and Greed Index, né? Que é a análise de sentimento de forma um pouquinho mais fundamentalista, onde o mercado está de certa forma neutro. Face a uma queda desde os 69 mil dólares até abaixo dos 60, a gente viu o sentimento do mercado mudar completamente, né? O mercado que estava extremamente ganancioso, rompendo topos históricos sem continuidade, agora chegou em uma base de preço de certa forma forte, que já está indo para o segundo dia consecutivo de faixa de negociação sem oscilar muito, com sentimento neutro. A gente sabe que o mercado ele opera entre os sentimentos de medo e ganância. Ele saiu de um momento de extrema ganância, agora está em um momento neutro, e caso a gente rompa essa zona toda, aí, os 58, 57 mil dólares, a gente pode estar vendo ele aí para um estado de medo, e a gente sabe que a gente tem que operar sempre contra o sentimento do mercado, né? A gente tem que comprar dos pessimistas e vender para os otimistas, porque nada cai para sempre, nada sobe para sempre. De cara, né, face a importante zona de suporte, o risco retorno muito favorável para estar se atuando agora, a gente consegue ver que de forma majoritária o livro de ofertas está tendendo para o lado dos compradores, né? A gente tem mais que o dobro de tokens aqui alocados para compra do que para venda, face a números aqui psicológicos que estão servindo aqui de barreira para o preço. A gente tem a região dos 58 mil dólares como suporte principal, né, que se mostrou aí segurando o preço bem forte. É uma zona de suporte no semanal também, os gráficos diários e os gráficos menores. E face a toda essa recuada do preço,
acaba que não fica muito vantajoso você estar operando vendido agora, né? Tá buscando vendas uma vez que o preço já caiu muito, já ficou barato. Então por isso a gente não vê tantos tokens alocados aí para o lado dos vendedores. Nosso S&P 500 ele estipulou um fundo muito saudável aqui na região das médias para tentar conseguir voltar para essa tendência de alta, para causar um impacto positivo no mercado de criptomoedas, tá? Porque isso é uma euforia no mercado tradicional e a gente sabe que os mercados são correlacionados. Em caso a gente rejeite esse ponto aqui, a gente pode estar bem alinhado com o mercado cripto que também está indo para corrigir no semanal. Então isso aqui também seria um gatilho, uma impulsão, né? Possa levar o mercado a também ter uma queda, né? O mercado de criptomoedas. Correção que, tal como eu falo aqui, é mais do que necessária, né? A gente subiu aí o mês de outubro e boa parte do mês de novembro direto. E eventualmente as pessoas que operaram aqui no momento de euforia, face a toda a crise mundial que estava para acontecer, crise da Evergrande, crise energética, dólar sendo inflacionado, né, o Federal Reserve e tudo mais, vai estar buscando realização de lucros em algum lugar aqui em cima. Isso faz com que a tendência venha ocorrendo de forma saudável e que ela venha fazendo correções sim para subir. Cada correção dessa é mais gente entrando, pessoal. Gente que está de fora, gente que não quer comprar aqui, passa um momento de euforia, né? Não quer comprar um topo, vai esperar uma correção para entrar. Super saudável, super natural. Quanto à nossa dominância, face um momento aí de certa forma consolidado do Bitcoin, e também de certa forma do mercado tradicional, né? Que por mais que a gente esteja subindo, a gente está muito próximo a um topo, o mercado está muito esticado. As pessoas elas estão bastante indecisas quanto a investir em Bitcoin ou em altcoin. A gente ficou aqui com a dominância operando entre esses níveis aqui de 44, 43 ao longo aí de quase 10 dias, pessoal. Isso significa que o Bitcoin e as altcoins no curto prazo eles estão meio que consolidados, né? A gente não vê aí o Bitcoin valorizando muito mais que as altcoins, ou então o Bitcoin parado e a dominância caindo, levando as altcoins para valorizarem bastante. Uma vez que a gente teve uma queda muito grande e o mercado como um todo indeciso, o sentimento do mercado está neutro. Um eventual rompimento ascendente que pode levar o Bitcoin a ficar mais forte que as altcoins, tal como explicado aqui, uma vez que em momentos de queda ele é o ativo mais visado para investimento, assim como em momentos de alta também ele é o ativo mais visado para investimento. Tem maior capital de mercado, também tende a ser menos volátil que as altcoins. Agora, caso toda essa consolidação aqui resulte em uma queda, galera, significa que face ao Bitcoin tá parado aí, tá consolidado, caso ele se mantenha nisso, as pessoas elas vão optar por ir para altcoins que tem um menor capital de mercado e podem sofrer movimentos de alta aí com muito mais facilidade. Traria boas oportunidades para a gente estar investindo em altcoins aí a curto prazo, caso o Bitcoin se mantenha parado e a gente veja a dominância caindo. Enquanto isso, no médio e longo prazo, a gente sabe que o Bitcoin ele tende a se valorizar mais que as altcoins. A partir do momento que a gente romper essa zona aqui de 50%, né, a gente vai ver aí mais da metade do capital do mundo de criptomoedas alocado no Bitcoin. Isso torna ele muito mais forte que as altcoins e seria o cenário ideal para rompimento de topo histórico e a gente seguir na nossa tendência de alta. Pessoal, muita atenção agora que graficamente falando até aconteceu um fato que a gente tem que levar em consideração e muito. As candles amarelas aqui no meu gráfico eles representam inside bars. O inside bar é quando a gente tem um candle contido dentro do corpo de outro candle e isso cria base de preço. Uma vez que a gente tem um rompimento desses níveis do inside bars, a gente pode ver aí vários stops serem pegos e o preço aí indo para cima com muita facilidade. A gente teve uma acumulação de 4 inside bars seguidos, galera. Com o rompimento ascendente, a gente chegou aqui na região das médias, mas a gente rejeitou e está caindo agora. A gente vai passar na análise de sentimento do mercado, mas é uma coisa que já era de se esperar de certa forma, porque tinha muita gente comprada, né? Um eventual rompimento, não tinha ninguém para comprar num ponto acima da região de resistência, né? Por isso que a tona não ficaria favorável e já estava todo mundo comprado aguardando isso. Isso valida ainda mais o nosso cenário de bandeira de baixa, né? Comentado aqui ontem com vocês. E qual que é a chave, né, do momento? O que a gente quer ver? Independente se o preço romper para baixo ou se o preço romper para cima, a gente quer ver um volume crescendo aqui. Porque não adianta a gente romper pontos de resistência, né? Topos prévios, romper padrões aqui gráficos, se a gente não entrar volume. Se não tiver volume, a gente vai seguir nessa tendência aqui consolidada, possivelmente aqui dentro da bandeira de baixo que eu comentei ontem com vocês. Essa consolidação ela ocorre porque não tem ninguém querendo vender aqui, né, para mandar o preço mais para baixo, uma vez que a gente teve uma queda muito grande. Assim como a gente tem um risco retorno muito favorável, né? As pessoas elas vão comprar aqui deixando o stop abaixo dos 58 mil,
com risco de ganho lá em cima. Nosso gráfico diário segue em tendência de baixa, tá? O ideal é, caso a gente rompa aquela consolidação para cima, a gente venha buscar por um topo descendente contra os 66.500. Essa é a maior probabilidade e isso que tem a maior chance de acontecer. Uma vez que a gente tem uma região de negociação prévia aqui muito nítida no VPVR, a região das médias que tende a segurar também, assim como caso a gente rompa para baixo, a gente aumenta a probabilidade de seguir na tendência de baixa também, indo assim para a nossa correção no semanal, que também é mais do que necessária, tal como comentada no vídeo de ontem. A gente está afastado da região das médias, tem topos prévios que podem servir, a gente tem toda aquela questão da retração de Fibonacci e seria ideal para acumulação aí de posições a longo prazo. Quem não viu o vídeo de ontem é muito importante ver, porque lá eu falo do Bitcoin para o médio, longo prazo, falo de questões fundamentalistas e entro mais em detalhes sobre essa possível correção no semanal. E galera, como a gente está falando agora hoje de curto prazo, né, face a todo esse cenário da Binance, consolidação, dominância parada, indicadores de sentimento aí de certa forma neutro, né, o nosso Fear and Greed Index indicando que o sentimento do mercado está neutro, a gente tem uma situação de certa forma bastante preocupante, né, com todos esses indicadores que eu estou passando para vocês. A gente tem que o nosso long short ratio está em níveis assim recordes. Eu confesso para vocês que eu nunca vi um long short ratio aqui batendo esses níveis aqui de quase 4,60, tá? E agora está em 4,28, ou seja, tem mais de 4 compradores para cada vendedor. Isso faz com que a gente tenha muito mais liquidações para baixo, galera. Olha só, pessoal, tem tanta gente comprada que se a gente olhar as liquidações, olha o tanto de gente que está sendo liquidada aqui embaixo. Porque tá todo mundo apostando na alta, tá todo mundo usando alavancagem, acreditando que já achou um fundo, acha que tem um suporte importante. E caso a gente rompa esse suporte, o preço ele vai muito para baixo, porque muita gente vai ser liquidada. Da credibilidade à nossa consolidação e possível rompimento para baixo, para a gente seguir na nossa correção semanal, do que é mais que necessária, né? Nosso Open Interest ele segue consolidado com o preço, ele não está assim seguindo uma tendência de certa forma, e também de forma majoritária acompanhando o movimento do preço, né? A gente só consegue ver esse ponto aqui onde o preço ele deu uma caída e o Open Interest deu uma subida. Ou seja, estava chegando próximo ali de uma região de suporte e o pessoal estava querendo acumular, acreditando que o preço iria para cima. Toda essa análise de sentimento só torna o mercado mais tendencioso a romper para baixo. Galera, sem delongar muito, nosso gráfico-chave ele segue sendo, né, o de 4 horas. Enquanto a gente se manter aí entre a região das médias, que vai servir aqui de resistência, e os 58 mil dólares, a gente pode considerar o Bitcoin como consolidado, logo sem oportunidades. Face a todo esse cenário baixista, regulamentação governamental de criptomoedas, o cenário do mercado estando neutro, uma possível bandeira de baixa, né, que é um padrão de continuação gráfico, é muito arriscado estar buscando compras por agora, porque a gente tem uma série de fatores que podem estar levando o preço para baixo. Assim como vendas, quem tinha que vender já vendeu. Agora também está muito arriscado você buscar vendas, porque você vai ficar preso nessa zona. Quem não tem exposição nenhuma, de fato vai tentar alguma entrada, né, caso 58 mil dólares segure, mas é muito importante você ter capital caso a gente rompa os 58 mil dólares e siga nessa correção semanal. Assim como quem está muito exposto, é muito importante estar usando stop, tá galera? Gerenciar o risco das operações e um eventual rompimento ascendente vai buscar pelo menos algumas parciais para sair no topo descendente lá no diário que a gente comentou. Cenário indeciso, notícias aí de certa forma que foi impactar no curto prazo de forma negativa. Regulamentação governamental na maior exchange do mundo. Eu tenho muito cuidado com operações, em altcoins principalmente, porque uma vez que o Bitcoin ele rompa esses níveis aqui para baixo, a gente pode ver as altcoins desvalorizando muito mais face a dominância subir. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Quem não conhece o canal se inscreve aqui, eu faço vídeos diários, né, análise todo dia aí, falando notícias, pontos fundamentalistas, análise gráfica, sentimental do mercado. Trazendo sempre a análise mais completinha para vocês, da forma mais detalhada, explicada e simples. Então se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui embaixo para mim, vamos trocar uma ideia, né? E também convido todos vocês a entrarem lá no meu grupo de forma gratuita, na plataforma que chama Slack. Lá vocês conseguem ter um contato mais direto comigo, lá tem um canal de dúvidas, chat, altcoins, mercado tradicional, notícias e tudo mais. Lá eu dou sequência nas análises que eu posto aqui de forma diária, além de falar o que eu estou pensando em fazer, como que eu vou agir no mercado, independente de cada situação. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, uma ótima quinta-feira, tá? Bons investimentos e tamo junto, galera!